conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 3, o versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. E nós lemos em João 14, o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós estamos iniciando uma nova série, e nessa série teremos por foco o Espírito Santo. Para que nós possamos conhecer o Espírito Santo, vamos ver como o Espírito Santo agiu na vida, na obra, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Havia no Senhor Jesus uma grande angústia por sua morte e ressurreição. O seu objetivo primário era de redimir o homem para com Deus, na condição de Cordeiro de Deus. A este objetivo primário trazia o Senhor consigo um objetivo consequente. E qual era esse objetivo consequente? O Senhor Jesus tinha um profundo desejo de compartilhar o seu Espírito com os seus discípulos. O Senhor Jesus, quando nós olhamos para o seu ministério, aqui nós temos um quadro representativo do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o início do seu ministério, a sua morte na cruz e a sua ascensão junto ao Pai. No início do seu ministério, em Lucas capítulo 1, o versículo 35, nós lemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu de uma virgem. Ora, nós lemos que o Senhor recebeu sobre si o Espírito Santo quando ele se dirigiu a João Batista para ser batizado nas águas. Depois dele ter saído das águas, veio uma voz do céu que lhe diz: "Esse é o meu filho em quem me comprazo", e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter sido batizado e de ter recebido sobre ele o Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Nós lemos isso em Lucas, no capítulo 4, o versículo 1. O Senhor foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Nós lemos também que o Senhor Jesus exerceu o seu ministério no poder do Espírito Santo. Isso está em Lucas, capítulo 4, o versículo 14. Aqui uma observação. Ele nasceu concebido pelo Espírito Santo e quando ele iniciou o seu ministério tendo sobre si o Espírito Santo, e isso perdurou durante toda a sua vida terrena. Ele foi guiado pelo Espírito Santo e isso perdurou por toda a sua vida terrena. E ele exerceu o seu ministério no poder do Espírito Santo, e isso perdurou por toda a sua vida terrena. Como sabemos disso, em Lucas, no capítulo 4, o versículo 18, é dito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor." Esse ano aceitável ao Senhor daria início após a cruz, após a sua ascensão, após a descida do Espírito Santo sobre os seus discípulos e perduraria até o arrebatamento da igreja. Ora, falando da presença do Espírito Santo em Jesus Cristo, João Batista fez a seguinte declaração: "Pois o enviado de Deus fala as palavras dele", ou seja, as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito Santo por medida. Podemos dizer que ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele tinha 100% do Espírito Santo com ele, se é que podemos dar expressão a este sem medida. Ou seja, ele tinha o Espírito de forma superabundante sobre a vida dele. Para entendermos e expressamos desta maneira que Jesus esteve na terra com
o Espírito Santo sobre ele, em morrendo na cruz, ressuscitando e assentando-se à destra de Deus, ele foi até o Pai para rogar ao Pai para que enviasse a nós o seu Espírito Santo. Isso se deu depois da ressurreição. Ele ainda ministrou na terra por 40 dias. E depois ele subiu aos céus. E 10 dias depois, completando 50 dias, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Em Atos capítulo 2, temos o relato. Desde então, se cumpriu a palavra do Senhor. O Espírito Santo está conosco para sempre. Não só está com sua vinda, como a vinda do Espírito Santo nos guarda como um selo para o dia da nossa redenção. Então, que nós possamos compreender cada vez mais o ministério do Espírito Santo que veio da parte do Senhor para todos nós. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para compartilhar com você a palavra de Deus.